Okay, good morning, Nonua. Today is November 17th, 17 de novembro. It's Tuesday, nossas aulas sempre aí de terça-feira, para você que estiver no YouTube também, ou para aquele seu colega querido que não pode estar aqui com a gente. Você quiser falar, olha querido, acesse lá a aula de inglês, está disponível no YouTube. Puder acompanhar, a gente pode manter esse contato virtual. Muito bem. Antes de darmos início aqui, nós vamos compartilhar a palavra, né? Como a gente sempre faz dessa semana em English. So, versículo dessa semana. Let's check together. Então, para quem já teve a aula ontem, viu em português, e hoje a gente vai começar com esse mesmo verso em English, ok? Então, essa semana nós estamos meditando sobre a palavra que diz: Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Okay? Essa palavra está ali no livro de Matthew, chapter 11, verse 28. Então, vem a mim todo aquele que está cansado, né? Geralmente a gente ouve a palavra tired, que é um vocabulário um pouco mais formal, weary, and burdened, e sobrecarregado, né? Tá com jugo, né? A linguagem cristã usa muito isso. And I will give you rest. E eu te darei descanso. Que coisa boa é ter Jesus, porque quando a gente está cansadão, olha lá, fim de ano, quem nunca, né? Chega no fim de ano e está cansado, podemos ir até Jesus e pedir aquela forcinha extra para que a gente possa vencer, então, aí a reta final. Então, que Deus possa estar nos abençoando e nos fortalecendo para a gente cumprir com sucesso, com o nosso melhor, esse fim de ano aqui de 2020, tá? Que a gente possa, então, deixar sobre os pés da cruz ali nossos cansaços, né? Para que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos renovando. Amém? Muito bem, pessoal. Então, nós já meditamos. E na aula de hoje, como a gente tem feito online, nós temos duas etapas. Nós vamos dividir, então, na parte do vocabulary, que a gente estuda o tema da unidade, e também da parte gramatical. Para quem perdeu a aula passada a gente trabalhou o chapter 13, capítulo 13, né? A gente falou um pouquinho sobre saúde, sobre health, secure, como é que a gente tem os deveres e os direitos de saúde aqui no Brasil, falamos um pouco, discutimos sobre o nosso SUS, e na parte de gramática, a aula passada, a gente falou, finalizou o período de reporter speech, tratando sobre as questions, ok? What about today, teacher? What are you gonna do today? E hoje, teacher? Hoje, então, nós daremos início à unidade 4. Então, nós vamos para o chapter 14, and we're gonna talk about environment. Okay? Então, a gente tem aí uma mudança de tema e também de ponto gramatical, ok? So, let's take a look here on the beginning of this unit. Muito bem. Então, assim como eu falei para vocês, finalizando aqui a nossa apostila, esses últimos capítulos, nós vamos tratar sobre environment. Environment, olha lá. Quem sabe o que é environment? Tenho aqui algumas dicas, ó. Vocês podem mandar seus palpites pelo chat. Então, tem umas fruits, vegetables, ok? Nature. Tenho aqui a hurricane, um furacão. Tenho aqui a giraffe, animals. Então, está relacionado a tudo isso. Ok? Nós temos fruits, vegetables, nature, animals. A que lugar tudo isso faz parte? O que vocês acham? Animais, frutas e vegetais, que nós temos manifestações da natureza, como, por exemplo, um hurricane, um furacão. Isso tudo tem a ver com environment, people.
A Mari mandou aqui natureza, quase isso. Tem um termo mais específico. Então, environment. A gente tem mais uma dica aqui, antes de eu falar. Gabriel, a Júlia mandou certo aqui, meio ambiente. Então, todos os capítulos finais agora que a gente vai concluir a nossa apostila, nós estaremos falando sobre environment, assuntos relacionados ao meio ambiente, tudo que tem a ver com meio ambiente, ok? So, let's open our books to page number 124. Yes, 124. Let's go there. Então, aqui, esse primeiro capítulo da Unit 4, Chapter 14, we're gonna talk about local, go local. Olha lá, na verdade são as duas páginas aqui de início da unidade. Eu tenho um grande... O que é isso, gente? A gente prega ali alguns avisos, alguns folders. Como é o nome desse... tipo um quadro. O que é isso? Você tem um desse em casa? Manda aí para mim, pode ser em português mesmo. Então, olha lá, nas duas páginas eu tenho um grande desenho aqui, com alguns recados, alguns anúncios, né? Presos com taxinha. Okay? Acho que a maioria de vocês já teve ou tem um desse, né, Gabriel? Quadro de recados ou um mural, ok? Isso mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha com mais cuidado aqui, então, no mural. Então, nós temos aqui, a segunda parte já se trata das atividades, né? Tem folhas de caderno, mas aqui, ó, eu tenho 3 que estão fixados, que carregam mensagens. Então, I want that you take a look, yes, on this paper. Let's pay attention to the words here. Quero que vocês deem uma olhada nesse anúncio aqui, nesse pink. Nesse aqui, this one that we have a heart, que a gente tem um coração. And this one that we have a present, esse que a gente tem um presente. Prestem atenção nessas palavras aqui, ok? Gostaria de que vocês me falassem que os 3 anúncios, eles têm um termo em comum, tá? São 2 palavrinhas, um termo que eles têm em comum. Quem consegue identificar quais são as 2 palavras que aparecem em ambos os 3 anúncios? Bora lá, tem aqui o the pink one, yes. I have here, this one with the heart, and the other with a present. Yes, Gabriel, go local. Então, os 3 anúncios, eles carregam esse termo, ó, go local. Ok? O que será que é isso, teacher? So, go local, yes? Go é o verbo ir, local é onde você está, no local onde você está. O que será que ele quer? Que a gente vá para o lugar que a gente está? Na verdade, essa expressão se trata de fazermos uso, adquirirmos, comprarmos aquilo que faz parte do nosso mercado local, ok? Então, ao invés de você ir num grande supermercado fora do seu bairro ou fora da sua cidade, por exemplo, você ir lá no Zezinho da quitanda do seu bairro e comprar lá. E isso é go local, ok? É privilegiar, então, o pessoal que faz parte do local de onde você mora, ok? Dar valor aos pequenos comerciantes. Então, essa é a primeira pergunta aqui. What do the image have in common? Então, assim como o Gabriel falou, podemos colocar lá o termo go local, ok? Second one, how would you define go local? Esse aqui não vale, né? A teacher já deu spoiler. Então, go local é privilegiar o mercado local, o mercado do seu bairro, tá? And the number 3 here.
Are there similar campaigns where you live? Esse aqui é pessoal, né? Cada um pode mandar escrever na sua apostila. Existem campanhas assim onde você mora que incentivem o uso do mercado local, do mercado do seu bairro? Tá? Isso aí você pode colocar só yes or no, ok? That's it, guys. Let's go to the next page, the section perspectives, ok? Esse aqui eu vou maximizar um pouquinho, porque desse tamanho é hard rock da teacher enxergar. And we're gonna make this together, okay? So, read the poster below and check all the attitudes that represent the local concept. Então, bora lá. Nós temos aqui algumas frases e nós vamos just check, só assinalar aquelas que têm a ver com o conceito de go local, tá? Ok, o que eu posso fazer? Ler e ajudá-los aqui com a interpretação e vou dar um pequeno spoiler falando que tenho 3, 4, 5 correct. Tenho 5 frases que estão certas, tá? Let's go there. So, ok, Gabriel, no final você me lembra de novo que eu explico isso, ok? Beleza. Letter A, attending leisure activities in your neighborhood. Será que atender atividades de lazer lá no seu próprio bairro, tá? Tem a ver com o go local? Sim ou não? Ok? Tudo que for referente, então, ao lugar que você mora, a gente pode falar que sim. Então, ao invés de você ir lá para outro bairro para participar, você ter associações de bairro, às vezes, que promovem algo, né, de lazer. Buying locally grown food, comprar comida que foi produzida ali no seu bairro, no local onde você mora, yes. Shopping at department stores, comprar em lojas de departamento? No. Eating local restaurants, yes. Então, tudo que tiver a ver com o local, yes. Growing and selling your own vegetables. Então, cultivar e vender seus próprios vegetais. Sim, tem muita gente que faz hortinha em casa ou no quintal, tem aqueles terrenos grandes, né? Uns só cultivam para si, outros compartilham com o vizinho ou até mesmo vendem. Buying products online tem a ver com go local? No. Attending a hair salon near you? Ir lá num salão de beleza pertinho da sua casa? Yes, você está privilegiando a galera do seu bairro, ali do lugar que você mora. Ok? Very good. So we have a letter A, B, D, E and G. Ok? Muito bem, galera. Excellent. Vou tirar isso só para poder subir a outra tela, tá? Ok. And we're gonna do the activity number 2. Ok. Check the items that exemplify how going local can help us respect people and the environment. Então, aqui ele quer que a gente assinale o que melhor representa, assim, atender ao mercado local e como isso nos ajuda a respeitar pessoas e meio ambiente, ok? Muito bem, antes de eu ler e traduzir aqui as frases, eu queria que alguns de vocês me mandassem, então, a sua opinião aqui. Como será que go local, ou seja, ir privilegiar comércio, serviços do seu bairro, podem nos ajudar a respeitar as pessoas e ao meio ambiente? Como será que uma atitude que é tão ali, parece pequena, né? Quando eu frequento as coisas do meu bairro, privilegio os meus colegas, eu tenho minha vizinha que ela tem atende para limpeza de pele, sobrancelha, essas coisas. Eu vou lá, não vou num salão no centro. Quando eu compro do tiozinho da quitanda aqui perto e não de um grande atacadista. Como isso pode impactar em ajudar o meio ambiente e as pessoas? Vocês têm alguma ideia? Então, antes aqui da teacher traduzir, você sabe como essas atitudes poderiam impactar, ajudando e respeitando as pessoas e o meio ambiente?
pode mandar aqui pelo chat, ok? Then we're gonna check together the items that exemplify. Então, aqui no 2 a gente tem check the items. Então, eu vou ter mais do que um, que é o correto, ok? Letter A, food is not transported long distances, which helps reduce gas consumption and the level of pollution. Então, antes da teacher passar a translation, tem alguém aqui que mandou uma resposta. Ajuda as pessoas financeiramente, né, Mari? E o meio ambiente, ele diminui a poluição por conta de fábricas, né? A demanda não é tanto de produtos fabricados. Muito bem. Mais ou menos isso que fala aqui na letra E, ó. Food is not transported long distance. Então, a comida não é transportada por distâncias muito grandes, o que ajuda a reduzir o consumo de gás e o nível de poluição. Então, a letra A, yes, it's one of the items. Tem a ver com o que a Mari falou no sentido da poluição. As letter B, as fruit and vegetables produced locally tend to be fresher, the amount of trash can be diminished. Yes. Então, como as frutas e os vegetais são produzidos ali no local, elas são mais frescas e também o lixo pode ser diminuído. Verdade. Né? Porque vocês já viram quando são grandes produções de frutas e vegetais, às vezes, lugar assim, é bom de comprar porque tem bastante variedade e o preço é muito bom naqueles mercados do produtor, tudo, mas ao mesmo tempo tem muito desperdício, né? Quando a gente privilegia, assim, aquele nosso vizinho, que aqui no condomínio agora parou, mas tinha um senhorzinho muito simpático que ele passava de bike e aí ele carregava 2 cestas, uma na frente e outra atrás, vendendo alface, agrião, tão bonitinho, eu sempre comprava dele. Isso ajuda, porque é menos desperdício, né, também. Muito bem. Let me see letter C. A Júlia colocou aqui as pessoas, né? Porque ajudará a pessoa a ganhar o dinheirinho dela. Exatamente. Gente, nessa época de pandemia, eu também, esses dias pedi uns livros online e tudo, né? Mesmo porque aqui perto nem tenho a quem venda, né? Mas é muito legal a gente ajudar as pessoas com as quais a gente convive. Eu sei que tem uma outra professora, por exemplo, que vende um cosmético, alguma coisa, eu vou pedir com ela, não vou pedir num grande... tem uma vizinha sua que é cabeleireira, vai lá, ao invés de ir para o centro da cidade, você está ajudando aquelas pessoas também, né, a ganhar o dinheirinho dela. Aí ela colocou aqui, a Ju, caso ela tenha que viver apenas daquilo, né, ajuda bastante. E no meio ambiente, com poluições, também a Júlia colocou um ponto importante, com sacolas, né, sacola plástica também, uso de carro e caminhonete. Se eu vou aqui, dou um pulinho aqui perto, né? Às vezes você vai a pé ali no seu bairro, ao passo que você precisaria pegar um busão, ou um Uber, ou um outro carro mesmo da família para ir num lugar mais central, né? Muito bem. Letter C, guys. Larger numbers of people are employed by multinational companies, including truck drivers that transport food to different cities. Então, muitas pessoas são empregadas por multinacionais, babá, isso é verdade, mas isso não tem a ver com Go Local, ok? Essa informação ela é verdadeira, mas ela não tem a ver com Go Local, ok? What else we have here? The last one, more local jobs. Aí a palavra local apareceu, eu já sei que tem a ver. Can be generate allowing people to work closer from home. Posso gerar também emprego, né? Quando as pessoas moram perto do trabalho. Okay? Also consuming less gas and causing less pollution. Então, usando menos combustível, né? E menos poluição. Graças a Deus, Papai do Céu, muito bom comigo. Os 2 empregos que eu tenho são relativamente perto da minha casa. Então, eu vou de carro, sim, mas é perto. Assim, não gasto muito. Muito bom. Okay, people, very good. So the first part of the class we talked about Go Local. Então, essa primeira parte da aula a gente falou sobre Go Local. E agora, quero
introduzir aqui com vocês a parte da grammar, a parte da gramática, ok? Então, nós já encerramos aquela conversa sobre direct and indirect speech. Lembra o discurso da fofoqueira, quando eu estou reportando alguma coisa que outra pessoa está falando, que nós precisamos mudar pronomes e tempos verbais, aí a teacher passou as regras, certo? Agora, hoje nós vamos mudar de assunto e vamos falar sobre conditionals, ok? O que são conditionals, teacher? São as condicionais, ok? Um livro muito famoso que tem muitas condicionais é a própria Bíblia, né? O que é uma condição? É aquele se, né? Causa e consequência, tem a ver com se, né? Então, temos muitos condicionais na Bíblia, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, será abençoado. Se você fizer isso, acontecerá aquilo. Então, a gente vai falar sobre as conditionals. And in English, people, we have four conditionals. Em inglês, a gente tem 4 condicionais. Hoje a gente vai começar com a conditional zero. Nossa, teacher, começa da zero? E por incrível que pareça, começa. Então, a gente tem no inglês as condicionais, e eu começo da 0, 1, 2 e 3. E hoje a gente vai falar sobre a zero conditional, ok? Então, eu sei que eu estou falando sobre algo que requer uma condição. Geralmente, eu uso a partícula if, o I e o F, que significa se, né? E também, professor muito não lembra de falar, mas também eu posso usar o when, né? Como uma condicional, aquela palavrinha quando. Então, assim, quando você me ligar, aí então conversaremos. Então, eu posso usar também a palavra when. Então, quando vocês ouvirem falar sobre conditionals, verem em alguma prova, tá? Existem 4 condicionais. A primeira condicional é a 0, tá? E pode aparecer como partícula de condicional a palavra if, o I e o F, ou when, tá? Quase ninguém lembra de falar isso, mas aparece. Muito bem, pessoal. Assim como eu falei com vocês, hoje, então, nós vamos para zero, ok? Eu vou compartilhar, então, aqui com vocês a minha tela, antes da gente ir para o book, propriamente dito, ok? Então, na condicional zero, tá? Deixa eu pôr aqui. Nós vamos ter sempre uma if clause, ok? Aqui no slide ele aparece o if, mas acabei de contar para vocês que essa palavrinha também, a cláusula, né? A condição, a palavrinha que expressa a condição, pode ser o when, tá? Anota aí do lado. Pois eu mando o link desses slides, aí vocês podem imprimir, mas é legal fazer umas anotações dessas coisas que eu vou comentando ao lado, tá? Então, a condicional zero, gente, ela é uma condicional que ela se refere ao tempo presente, tá? Então, ele diz aqui, in zero conditional sentences, yes, the tense in both parts of the sentence is the simple present. Então, sempre que eu tratar de condicional, eu vou dividir a frase em duas, que nem eu falei para vocês. Se você me ligar, nós conversaremos. São 2 partes a frase, tá? Então, eu tenho uma condicional lá, if or when, que separa. Na condicional zero, que a gente chama, eu estou tratando dos 2 lados da frase, usando simple present, ok? Então, é simple present de um lado, simple present do outro. O único pequeno detalhe que nós precisamos lembrar, se eu estou falando de terceira pessoa do simple present, he, she, it, na regra geral, o verbo carrega um S, tá? Quando, teacher, nós usamos a condicional zero? Vou pôr em português aqui, você anota, depois que você pegar os slides, você coloca ao lado dos seus slides ou no seu caderno, tá? A condicional zero, gente, ela tem a ver com fatos, ok? Ou seja, com acontecimentos reais,
com coisas lógicas, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo em português, e aí depois a gente vê em inglês. Se, ok, eu somar 2 mais 2, eu tenho 4, ok? Muito bem, é algo lógico, é um fato, sim ou não? Ok? Então, se eu fosse fazer isso em inglês, né, eu ia colocar if I add 2 plus 2, olha lá, se eu add, somar 2 mais 2, a segunda parte da frase também vai estar no simple present, certo? I have 4, ok? Então, são duas partes de frase, tá? Ambas no simple present. Quando eu falo de fatos reais, acontecimentos e coisas lógicas, ok? Então, esse é o macete da condicional zero. Vou usar a partícula if ou when. Vou falar de fatos ou acontecimentos reais, coisas lógicas, e os dois lados da frase no simple present, ok? Essa é a condicional zero. Olha lá, if clause é a conditional, é a parte da condição, e outro lado eu tenho a main clause, yes? Então, a cláusula principal, que é o resultado. Então, olha lá, if I add é a condição, se eu somar 2 mais 2. I have 4, ok? A main clause é a cláusula principal, é o resultado, beleza? Então, if simple present mais simple present. Ok, vamos lá. As in a conditional sentence, the order of the clauses is not fixed. Então, todas as condicionais, a ordem dessas duas cláusulas não é sempre, posso inverter, tá? Eu posso inverter a ordem. Então, eu posso falar também, I have 4 if I add 2 plus 2. Então, todas as cláusulas, eu não preciso só começar com a condicional e depois ir para o resultado. Eu posso começar com o resultado e depois ir para a condicional, sempre com a partícula if ou when, separando as duas, tá? Muito bem. You may have to rearrange the pronouns and adjust punctuation. Então, você vai ter que reorganizar aqui o pronome só e a pontuação, né? Se a gente não inverter, ok? Olha lá, if you heat ice, se você esquentar o gelo, it melts, ele derrete, ok? Então, eu tenho aqui a condição, resultado. Olha lá, eu posso inverter isso aqui, ó. Ice melts, ok? O gelo derrete. Coloquei o S nesse verbo porque gelo seria it, yes? Terceira pessoa. If you heat it. Se você aquecer, lo. Esse it está se referindo ao gelo, ok? Olha com a palavrinha when agora. When you heat ice, quando você aquece o gelo, it melts. Ele derrete, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui com as duas. Muito bem, já deu para ter uma noção, então, do que é a zero conditional, ok? Então, tenho aqui as funções da cláusula. Pode aparecer, de um modo geral, quando estou falando, como expliquei para vocês, sobre algo real and possible, real e possível, ok? Or to give instructions, ou para dar instruções usando o modo imperativo, ok? Então, if Bill phones, tell him to meet me at the cinema. Se o Bill ligar, fale para ele me encontrar no cinema, ok? Então, é essa outra simple present, mas eu estou dando uma instrução, ok? E aqui a gente tem também que pode aparecer uma condicional usando a negativa, ó. If you do not exercise, então eu usei o simple present na negativa, se você não se exercitar, e eu também, you gain weight, você vai ganhar peso, não é verdade? Ainda mais agora que a gente está comendo bastante nessa pandemia. Então, vou usar também a estrutura do simple present, só que nesse caso, coloquei de um lado da frase a negativa. Olha lá.
If I don't study, se eu não estudar. Então, simple present na negativa, quem não lembrava é o don't, yes? Ou doesn't, se for he, she, it. I don't do well on tests. Então, se eu não estudar, eu não vou bem nas provas. Ok, people? Very good. Temos uns minutinhos só, vou fazer alguns exercícios do livro, e aí na próxima aula a gente faz mais um pouquinho. Combinado? So, let's go to the book. Let me check here. Lá na seção do Language Arena. Então, sempre que a gente estiver falando de gramática, a gente vai para o Language Arena. Vou estudar para a prova, teacher, onde é que eu vou? Language Arena. Sempre, sempre, combinado? Page 130, lá na página 130. Ele também tem essa explicação aqui sobre as conditionals, ok? No meu virtual book, é um pouquinho para frente, but no problems, sem problemas. Então, page 130, página 130 ali de sua apostila SAS. Questão 1, Gabriel está me perguntando, de qual página, Gabriel? Olha lá, eu estou aqui da 130 agora, tá? Estava usando um slide antes para explicar para vocês, mas tem as regrinhas aqui também no seu livro. A gente vai fazer a 1 aqui. Da 124, tá bom. Vou voltar lá, deixa eu só fazer essa primeira página com vocês, tá? Olha lá, people. Read the statements and answer the questions. Então, eu tenho aqui 3 frases, tá? Coloridas. If you ground your own vegetables, you will eat more of them. Opa, aqui ele misturou a zero and a first conditional. If you don't get enough water, plants die. Se você não regar as plantas, elas morrem. If you want to know more about the environment, ask for information. Ok? Se você quer saber mais sobre o meio ambiente, peça informação. Eu tenho uma frase aqui que ela não está no presente, ela está em outro tempo verbal. Então, aqui na apostila, ele já misturou a condicional 0 com a primeira. Beleza. Vamos fazer junto só a ABCD aqui. Which word express conditional? Qual que é a palavrinha que aparece em todas as frases e expressa condicional? Manda aqui no chat rapidão. Palavrinha curta que está expressando a condicional aqui. Nessas 3 frases. Ok? So we're gonna have here if. Yes? Very good. Do the sentences express a possibility or something that won't happen? Ok? Será que essas sentenças elas expressam uma possibilidade ou coisas que ainda não aconteceram, ok? Que não irão acontecer, ok? Será que elas expressam uma possibilidade ou coisas que não vão acontecer? A Mari mandou corretamente, okay? Então elas expressam uma possibilidade, ok? Obviamente é uma possibilidade que ela necessita de uma condição. What verb tenses are used in each clause? Então ele quer que a gente coloque quais são os tempos verbais que estão sendo usados em cada frase. Na primeira ali, ó, grown e will. Então, eu tenho presente e o will a gente estudou ano passado, que é o futuro. Então, esse não é zero conditional, é outro. Na 2, if they don't get enough other, plants die. Aí eu tenho presente, presente. Então, pode colocar lá, present, present. E na 3, nós vamos ter if you want to know more about, ask for. De novo, present, present. Ok? Muito bem. No nosso book, então, a gente vai ter a condicional 0 e a primeira condicional. Falei para vocês que a 0 é presente, presente, tratando sobre algo reais. E essa aqui, ó, que é a primeira frase, ela é presente e futuro. Que condicional é essa, então? Então, nós vamos ter aqui, ó, a first conditional, ok? Então, a first conditional é usada
para indicar possíveis ou prováveis consequências de uma ação, tá? Então, eu não estou falando sobre algo lógico, ok? Igual, somar 2 mais 2 é 4, ok? Se eu misturar vermelho com amarelo, eu tenho laranja, tá? É certo, ok? Agora, first condition, eu estou falando de uma possibilidade, não é certeza, tá? Então, eu vou usar de um lado da frase o presente e do outro o futuro, ok? Muito bem, pessoal. I'm gonna stop here. Eu vou parar por aqui a nossa gravação de hoje. Have an excellent week. Tenha uma semana excelente. Agora eu vou tirar a dúvida dos colegas que me mandaram, ok? Thank you for your presence. See you next class, ok?